Legal, já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também o Oral Sim Implantes Dentários, também está com a gente a Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio, Tiradentes 1268 em Marília. Conexão de hoje falando sobre diabetes, dia 14 agora, Dia Mundial do Diabetes, e na parceria com a Unimed Marília a gente está abordando aqui esse tema. A gente já conversou aqui com o Dr. Pascoal Tomazella, médico endocrinologista. Já conversamos também com a Débora Garcia, que é nutricionista da Unimed Marília, e agora a gente recebe aqui a Ana Carolina Tozoni, que é psicóloga da Unimed. Quero agradecer, Ana Carolina, pela presença. Obrigado, seja muito bem-vinda aqui. Boa noite. Obrigada, boa noite. Queria que você comentasse com a gente um pouco, né, da contribuição, daquilo que a psicologia hoje pode fazer, pode ajudar o paciente que tem aí um diagnóstico de diabetes. O diagnóstico de uma doença crônica não é fácil, né? A primeira reação de um paciente quando tem um diagnóstico de uma doença incurável é uma reação ansiosa, né? Geralmente sintomas depressivos, raiva, irritabilidade, inconformidade, né? E no segundo momento, ideias de catastrofização, né? Enfim, a gente pode ajudar esse paciente no sentido de acolhimento mesmo nesse momento aí de luto, né? E também ajudar nesse processo todo de mudança, porque é uma mudança significativa no estilo de vida, de alimentação, a própria administração dos remédios, né? Acaba dando uma reviravolta na vida da pessoa, a família tem que se adequar também às novas condições, então a psicologia ela ajuda no sentido também de psicoeducar, né? Uma educação terapêutica para a doença, porque muito se fala sobre diabetes, mas pouco se sabe, né? Então, nesse sentido, a psicologia contribui bastante. Também na adesão ao tratamento, né? Porque é importante o paciente ter esse sentido de responsabilidade, né? E estar disposto a essa mudança. Então, para isso... Porque a participação dele, aliás, é fundamental nisso tudo, né? Com certeza, e ele precisa ter uma integridade aí biopsicossocial para assimilar essas mudanças, esses novos comportamentos. E a mudança comportamental é a mais difícil, né? Então, nesse sentido, o respaldo da psicologia é muito importante nesse momento. Eu fico imaginando assim, alguns pacientes talvez nem queiram, né? Tamanho o choque, nem queiram, de repente, passar por um psicólogo, né? Existe isso também? Né? Existe uma fase da negação, né? De não aceitar, né, essas mudanças. Ou às vezes até aceita, mas não tem, como que eu posso dizer, um contínuo mesmo, que é importante, é uma doença crônica, é para a vida toda. Né, quanto antes a gente trabalhar isso, melhor, né? Isso, e essa conscientização também para as complicações do diabetes. Porque se você tiver uma atitude bem comprometida, se você fizer uso da medicação corretamente, se você fizer uma alimentação equilibrada, ter uma rotina, uma prática de exercício, você consegue ter uma qualidade de vida. Então, dá para você levar a doença sem sofrer sintomas, né? Porém, isso não acontece muito, né? É bem comum as pessoas aí desequilibrarem aí, tanto na alimentação quanto nos comportamentos e ter aí consequências que podem ser graves. E aí a gente tem, assim como consequências graves, a questão das amputações, conforme foi dito aqui, né? Como é que se lida com isso aí com o paciente? Porque isso deve ser alguma coisa assim, extremamente traumática, né, Ana? Isso, né? O ideal é que não chegue a esse extremo. Por isso que a gente fala sempre para as pessoas buscarem um acompanhamento antes. Porque um paciente, por exemplo, que tem uma dificuldade de lidar com o impulso, ele vai sucumbir, ele vai cair numa tentação, né? Ou se não, aqueles pacientes que, é só hoje porque é meu aniversário. Então, vai ter sempre essa escorregada e pode acarretar, sim, problemas graves, né? Hoje em dia, a gente sabe que os problemas com visão, por exemplo... Visão, é outro aspecto importantíssimo. Hoje em dia, 60% da população cega
mundial, ela é maior de 60 anos. Então, quer dizer, esses problemas, essa perda de visão, adveio de algumas complicações, né? E a gente sabe que o diabetes, ele Você usou um termo aí, que é a psicoeducação, é isso? Isso. Que, aliás, esse talvez seja a grande chave do tratamento, né? Como é que é esse desafio de passar essa cultura educacional, que acaba sendo muito cultural também, né? Quer dizer, como é que você trabalha isso na psicologia? Então, em psicologia a gente tem um trabalho sério de psicoeducar o paciente. Por quê? Porque ele precisa se conhecer, ele precisa conhecer o transtorno dele, a doença dele, como ninguém. Porque você é um especialista em você, né? Nós Nos conhecemos, né? Sim, mas às vezes a gente não sabe o problema que a gente vive. Então, dá esse respaldo para o paciente, para ele conhecer, saber tudo sobre a doença dele e dar ferramentas para ele lidar com isso. Porque muitas vezes as pessoas não sabem como que eu vou fazer, que opções eu tenho, como que eu vou lidar com esse impulso. Ou muitas vezes a gente sabe que questões emocionais, elas estão muito ligadas à não adesão de um tratamento de diabetes, por exemplo. Baixa tolerância à frustração, né? Falta de autocontrole, instabilidade emocional, tudo isso interfere numa rotina, né? A pessoa, por exemplo, não está bem, deixa de tomar os remédios, né? Pode ter uma crise de hipo ou hiperglicemia e ser hospitalizada. Então, a gente sabe que esse equilíbrio, né, essa regulação, esse autocontrole, autorresponsabilização, automonitoramento, contribui para a qualidade de vida do próprio doente, né? É comum pacientes, em casos como esse, se deprimirem? Com certeza, demais, né? E vice-versa, né? Pacientes deprimidos, que não têm autocuidado, se negligenciam bastante. Também podem ser futuros candidatos ao diabetes, né? Com certeza. Então, a psicologia, ela pega muito na questão do autocuidado. E o autocuidado, ele é importantíssimo nessa questão de você ter esse controle sobre a doença. O bom seria se a gente fizesse e participasse dessas terapias da psicologia antes da doença, né, Ana Carolina? Sim, com certeza, né? Para prevenir, porque dá para você ter diabetes e viver uma vida normal, né? Desde que com as adaptações necessárias. Porque a gente mencionou essa questão do diagnóstico da doença já num estágio de repente mais avançado e tal, mas e para o paciente, por exemplo, pré-diabético, né, conforme a gente mencionou aí, que ele pode de repente até voltar. Ele também, a psicologia pode ajudar muito isso, né, para ele pegar firme nesse tratamento e quem sabe até retroceder. Sim, com certeza, através de mudanças cognitivas, comportamentais, né, e efetivas, né, e a constância nisso é muito importante, né, perseverar nessa mudança, porque às vezes é uma mudança para a vida toda, né? O perfil do indivíduo que tem complicações no diabetes, ele já é um perfil de alguém que não se controla mesmo, né? Se você for, Sim. Se você for pensar, né? Porque assim, ele é totalmente desordenado, né? Com a sua vida. Sim, né? Que vem ao encontro do não autocuidado. Isso, a literatura classifica geralmente o diabético como uma pessoa que ele tem um locus de controle externo, né, e não interno. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Nosso locus de controle interno, ele está muito mais ligado à autorresponsabilização, né, como posso dizer, o comprometimento. O interno. Né? Isso, você se comprometer com aquilo, isso é mais responsabilidade minha do que de fatores externos, né? E quando você tem um locus de controle externo, você atribui muito mais às contingências, por exemplo, a própria sorte, ou aos outros, ou ao lugar que você está, enfim. A gente ouve muito relato de paciente que fala assim, não, mas eu estava lá numa festa, mas hoje é meu aniversário, mas era minha formatura, entendeu? É muito complicada essa relação do dever com o prazer,
né? Eles não entendem, querem essa gratificação imediata que muitas vezes a comida traz e não pensa que talvez você controlar esse impulso de comer na hora, você talvez ficar um pouco frustrado, né, em não ter esse desejo atendido na hora, pode ser salutar para você, pode prevenir aí uma série de complicações. Então, trabalhar isso com o paciente é difícil, né, demanda tempo, mas o resultado é bacana. E muitas vezes eles se vitimizam também, numa vitimização recai. Sim, sim, esse descontrole emocional, né? Aí, num momento de fragilidade, acaba sucumbindo ao desejo, né? Ao que tem ali. Por isso que esse trabalho psicológico ele é tão importante, porque independe da situação, mas sim como você reage a essa situação, entendeu? Você pode estar exposto a uma série de situações de risco, mas você vai ter reações ali diferentes, de acordo com o seu controle. E você, como é que funciona hoje para trabalhar com um paciente como esse? São sessões semanais ou mais de uma vez por semana? Ou isso depende muito do estado que o paciente se encontra? Depende, né? Se um paciente chega em crise, geralmente a gente atende ele 2 a 3 vezes por semana. Mas para um contínuo assim, é importante uma vez na semana. E esse processo pode demorar quanto tempo, Ana? Depende do caso, né? E depende da abordagem também, né? Se você trabalha com uma psicoterapia breve, tende a ser mais dinâmico, a ser mais rápido. Algumas abordagens demandam mais tempo. Mas assim, a gente já consegue observar uma melhora importante assim do paciente quando ele inicia o tratamento com a psicologia. Sim, significativa. Muitas vezes até eles abandonam, né? Isso que é ruim, né? Acaba criando no paciente uma falsa competência. É importante falar isso. Sim, porque a gente dá ferramentas para ele ser o próprio terapeuta, né? Para ele agir de acordo e generalizar para situações. Então, ele sai com esse sentido de, vamos lá, de muito competência. Sério isso que você está falando, porque realmente é isso, né? A pessoa às vezes vai lá uma sessão, 2, 3, 5, tô legal, pronto, eu dou conta. E aí depois... Mas a gente deixa porque ele volta. Ele volta rapidinho. Mas o bom é você saber disso e não abandonar, né? Pegar firme. Sim, eu fico feliz quando vai, porque é sinal que talvez ele já conseguiu, administrar bem algumas coisas. Isso. Legal. Ana Carolina Tozoni, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi uma honra te receber. Obrigada pelo convite, fiquei muito grata. Obrigado, uma ótima noite. Olha, a gente conversou aqui com a Ana Carolina Tozoni, nutricionista da Unimed Marília, conversando com a gente hoje. Psicóloga. A gente conversou antes com a nutricionista, com a Débora Garcia, e mais cedo a gente falou ainda com o doutor Pascoal Tomazella. Programa excepcional para você curtir, compartilhar, marcar os amigos. Falar realmente sobre diabetes é muito importante, melhor ainda é prevenir, então vale a pena você compartilhar esse programa que fica por aqui, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano Oralsim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e Proeste Nissan, a Proeste Nissan dá negócio, Tiradentes 1268 em Marília. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Imagina. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br.